Bom, pessoal, para ficar fácil de entender o que é o capitalismo e o socialismo, eu peguei aqui esse quadro, tá? Que diferencia um do outro, tá? A partir desses três principais elementos: sociedade, economia e propriedade, tá bom? Mas antes de falarmos sobre esses três elementos, vamos voltar para a própria palavra, tá? A própria palavra ela já dá algum significado, tá bom? E como nosso primeiro tópico é o capitalismo, vamos falar sobre ele. Bom, capitalismo vem de capital. Não, eu não estou me referindo a capital. Estou me referindo ao capital, tá? Porque se for a capital nada mais é do que uma unidade política administrativa de um estado ou de um país. Exemplo, Brasília, né? Brasília é a unidade política administrativa do território brasileiro, né? Podemos dizer assim, a gerência do território brasileiro, né? Quando eu falo da capital São Luís, eu estou me referindo de uma unidade que gerencia todo o território maranhense, né? É lá onde está a sede do governo, é lá que está a Assembleia Legislativa do Estado, tá? É de lá que vem boa parte das decisões relacionadas ao território maranhense, tá? Como exemplo. Isso. Agora, quando estamos referindo a capital do capitalismo, que é o capital, nós estamos se referindo aí, nesse caso, a um valor monetário ou não, tá? Necessariamente não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser qualquer elemento econômico capaz de gerar outro valor monetário, outro valor em dinheiro, podemos dizer assim, né? Entendeu? Essa é a principal característica. Bom, só que quando eu falo de um dinheiro que gera mais dinheiro, necessariamente esse ato de gerar mais dinheiro não está literalmente relacionado ao capitalismo, porque nós vamos ter outros elementos. Aí é que está a importância de entender o elemento sociedade, economia e propriedade, tá? É necessário que exista esses elementos aí próprios do capitalismo, tá? No caso, divisão de classe social, né? A economia de mercado, a propriedade privada dos meios de produção, tá? Esses elementos eles são extremamente importantes para entender o que é o capitalismo. Porque se eu falar que qualquer coisa que gera renda faz parte do capitalismo, eu estaria mentindo, tá bom? Outro elemento importante é a dinâmica que existe aí para gerar essa renda, que nós chamamos de mais-valia, tá? Vou até colocar um desenho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que seria essa mais-valia, tá? Bom, quando eu falo que é uma organização econômica e social porque ela vai dividir a sociedade em classe. Aí aqui nós temos dois exemplos bem nítidos, né? O operário, tá? O proletariado, a pessoa que troca a sua força de trabalho, seja ela braçal, seja ela intelectual, tá? Por um punhado de dinheiro que nós chamamos de renda, tá? Que nós chamamos de renda. E nós temos aqui o patrão, né? Também chamado de proprietário, né? Porque ele é que detém do modo de produção, ele é que detém do capital, tá? Então esse senhor aqui meio gordinho, né? Meio gordinho, ele pega um recurso, tá? Coloca essa pessoa para trabalhar para ele. Essa pessoa vai gerar uma riqueza o suficiente para manter o seu próprio salário, mas também para engordar aqui o buchinho dele aqui, né? Para engordar aí
o bolso desse indivíduo. Essa estrutura que eu falei aqui, que eu expliquei agora há pouco para vocês, é chamado de mais-valia. Então, a força de trabalho deste homem, desse personagem, é o suficiente para devolver parte do capital que foi investido para o proprietário, gerar uma receita que paga o seu salário, mas também gerar o que nós chamamos de lucro, tá? O que nós chamamos de lucro. Então, olha só, quando eu digo que houve uma receita, houve uma geração de riqueza, e que essa riqueza é gerada a partir de uma relação entre dois indivíduos, em que nós temos o trabalhador e o proprietário, nós chamamos isso de capitalismo. Tá? Isso é uma relação capitalista. Tá bom? Agora, suponhamos que esse indivíduo aqui, o patrão, esquece a palavra patrão aqui, essa pessoa, tá? Ele tem um comércio. Ele tem um comércio e ele trabalha por conta própria, né? Só ele que gerencia tudo lá no comércio. Às vezes o comércio é até familiar. Eu posso dizer que essa pessoa faz parte do sistema capitalista, a atividade dele é capitalista, na verdade? A atividade dele é capitalista? Não. Por quê? Porque eu não tenho a figura do proletariado. Tá entendendo? Então, aquela regra, nem todo comerciante, nem todo comércio, em síntese, né, ele detém um sistema capitalista. Ele tá sendo capitalista. Tá? Essa é a principal diferença aí que eu quero que vocês não esqueçam. Tá? É necessário que para que exista o sistema capitalista, haja aí o proprietário e o proletariado. Tá? Bom, e o resultado desse dinheiro, né, que vai para a pessoa que trabalhou, é chamado de salário, e o excedente que fica no bolso do patrão é chamado de lucro. Então ele obteve um lucro. Tá? Agora, na figura de um mero comerciante que trabalha para si, nós não chamamos de lucro, nós chamamos de renda. Tá? É renda. Bom? Então nós temos o dinheiro ele pode ser salário, ele pode ser chamado de renda, ele pode ser chamado de capital, dependendo do contexto que você der para esse dinheiro. Bom? Beleza, vamos voltar aqui. Tá, então, para ser capitalismo, né, para ser capitalismo, nós temos aqui a divisão de classe. Aí nós temos, no caso, lá na figura que eu acabei de mostrar, o assalariado e o proprietário. O capitalismo, nós temos a economia de mercado, tá? Comandado por empresas particulares. Tá? Quando eu falo de economia de mercado, vocês têm que lembrar sempre de liberalismo econômico. Tá? Ou seja, o Estado não pode intervir, essa é a ideia. Tá? Embora o Estado ele intervenha, a ideia é que ele intervenha o menos possível. Tá bom? Já quando eu falo de propriedade, eu não estou falando meramente só da propriedade em si privada, embora ela esteja no contexto. Tá? E eu estou falando da propriedade privada dos meios de produção. Tá? Que é, no caso, aquilo que de fato gera riqueza. Bom? Então, o capitalismo é isso, pessoal. Tá? Socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é a ideia de sociedade igualitária. Né? Então, essa figura aqui, ela não existe. Não existe patrão, não existe trabalhador, não existe salário. Tá? O que existe é grupo de pessoas, né, chamado de divisão. Não é bem divisão de classe, mas seria grupos de pessoas, tá? Com profissões, com atividades, com funções, tá? Organizadas, tá? Que trabalham em determinado setor produtivo e que dentro desse setor produtivo todos praticamente receberiam aí as mesmas remunerações.
Então não existe o proprietário, não existe o proletariado, todo mundo está no mesmo patamar. Essa é a visão do socialismo. Tá? A economia é planificada. Tá? O que seria uma economia planificada? A economia planificada é aquela que o Estado é que define o que vai produzir. Como vai produzir, a quantidade que se vai produzir. Tá? E nesse caso, como quem determina a produção é o Estado, ela é chamada de centralizado. Tá? Centralizando em uma única pessoa, que no caso é o governo. Dominada por empresas públicas, olha o nome chave aqui, ó, empresas públicas. Tá? Também chamado de estatização da economia. Bom? A propriedade não existe. A propriedade, a propriedade privada não existe. O que existe é uma propriedade coletiva dos meios de produção, como eu falei. Para ficar mais fácil de entender o que é essa propriedade coletiva dos meios de produção, e aí juntando aqui com o conceito de sociedade igualitária, o jeito mais fácil é pensar numa cooperativa. Não sei se vocês conhecem alguma cooperativa, tá? Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem a cooperativa dos motoristas de van, né? Que lá não existe um dono, né? Existem os donos. São grupos de pessoas que se reúnem, né? E formam uma empresa, tá? É um setor produtivo, no caso da prestação de serviço, e lá eles se organizam, né? Em associações, no caso, uma espécie de associação chamada de cooperativa, e ali eles definem como é que vai se dar a atividade econômica, né? Define as rotas, define a quantidade de passageiros, define o valor da passagem, eles definem todas as atividades econômicas. Então não é uma pessoa que vai dizer para fazer assim, 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 assim. Não existe isso. Eles fazem as chamadas reuniões, né? Não é chamada reuniões, não. O correto é assembleias, né? Eles fazem as chamadas assembleias. E nessas assembleias eles definem as ações que vão ser desenvolvidas durante essas atividades econômicas. Bom? Como, por exemplo, o tempo de duração de viagem, os horários de saída, a taxa que vai ser cobrada, tá? E a forma de organização, toda a forma de organização. Não existe uma pessoa mandando isso, quero que vocês vejam, tá? Então, é mais ou menos parecido com a cooperativa, a forma de produtividade coletiva. A única diferença é que quem determina isso em relação à cooperativa aqui do exemplo é o próprio Estado. O Estado é que define, né? O Estado controla tudo, né? Só que não existe um padrão, né? Existe uma organização em si que é emanada do próprio governo, e aí ele distribui ali as atividades, né? E claro que vai ter uma pessoa que vai coordenar, que vai organizar essas coletividades. Bom? Então essas são as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Bom, beleza, pessoal?